Fala galera, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Carlos Moura de Língua Portuguesa. Hoje estamos aqui com mais um episódio do Concurseiro Pai d'Égua. Hoje estou aqui com meu amigo Fabiano, que me deu muito trabalho quando nosso aluno, quando participava aqui do curso Elite. E aí, Fabiano? Prazer, professor. Como é que tá, meu amigo? Tranquilo? Muito bom poder rever o senhor aqui. Bom na te instalação ver. do Elite, um mestre da língua portuguesa aqui. Aprendi muito com o senhor. Obrigado. Te apresenta aqui, onde tu estás, como foi lá a tua formação, que concurso tu passaste. Eu me chamo Fabiano, sou natural daqui do estado do Pará. Atualmente eu sou soldado da Polícia Militar, fui aprovado nesse último concurso agora da Polícia Militar e estou aí na ativa, né, trabalhando na Briosa do Coronel Fontoura, né, que aprendi a gostar bastante. E o nome de guerra? Soldado Coelho, Soldado melhor. Coelho. Bacana. E Fabiano, me diz uma coisa, lógico que a gente já se conhece, foste nosso aluno aqui e também trabalhou, né, ajudando aqui o Elite na construção, na formação, na formatação de material e tudo mais. Eu sempre fiquei pensando, quando eu te encontrava, quando eu te batia uns papos aqui nos bastidores, como tu fazias para conciliar? Porque tu trabalhavas, tu estudava, fora as outras dificuldades em casa e tal, família. Conta aí como tu conciliaste isso aí. Eu precisava, na verdade, adaptar, né, a minha rotina de trabalho e de estudo. E no período que eu estava aqui no Elite, né, trabalhando com os monitores e os professores, eu tinha um tempo aqui reservado para me dedicar integralmente. E ao tempo que eu chegava em casa, aquelas poucas horas que eu tinha que fazer valer a pena aquele estudo. Então, eu já tive que usar meios e formas para poder valer a pena aquelas horas que eu tive ali de descanso para poder usar nos meus estudos. Então, tu estudavas aqui e em casa? Em casa também. Fora isso, muita dificuldade? Muitas. Eu sempre falo com os meus amigos que eu comecei a estudar para concurso público no final de 2017. Em 2017 eu saí da faculdade, eu tive algumas frustrações profissionais, e eu sempre tive aquilo comigo, né? Eu preciso estudar para o concurso. E eu comecei ali, eu não tinha muitas orientações, de fato, né? Eu acho que em 2017 o Elite ainda não estava ainda no mercado, eu acho que estava começando um pouquinho ainda, aos poucos. E aí eu comprei um curso de uma empresa grande, né, do ramo dos concursos. E eu fui começando a cavalgar ali no ramo dos concursos, né? E eu fui ali aos trancos e barrancos, tentando aprender um pouco mais. E aí que eu tive aquela dificuldade que muitos concurseiros têm, né? Que é a base de estudo. Então, para poder construir aquela base de estudo, eu passei muita dificuldade para poder língua portuguesa, matemática, todas aquelas matérias básicas e essenciais do concurso público me fizeram bastante falta. Foi aí que tu tiveste a noção, assim, que a gente sempre fala, estuda com antecedência, ou tu achavas que, não, quando chegar lá perto eu dou um jeito? Eu sempre via aquelas pessoas assim estudando com edital aberto. E aí na internet a gente via, eu estudei com edital aberto, passei em primeiro lugar, segundo local. Aí eu fiquei assim, então eu acho que dá. Aí quando eu tentei fazer isso, não deu certo. Porque eu percebi que eu não tinha aquela base de estudos que outras pessoas já tinham. Então, o meu tempo, a minha trajetória no concurso foi um pouco mais demorado para eu conseguir meus primeiros resultados. Entendi. E aí, isso que eu falo para os meus amigos, tem que ter paciência, você tem que estudar antes do edital. Porque a gente sabe as dificuldades que muitos concurseiros têm e realmente essa base faz total diferença. É o que a gente fala sempre, né, aos alunos, olha, estudem com antecedência. Muita gente acha que, ainda hoje, muita gente acha que estudar em 2 meses para aprender todas as disciplinas, né, todos os conteúdos de disciplinas, a pessoa consegue em 2 meses. A gente sempre fala, estuda com antecedência. E engraçado, porque as pessoas que vêm aqui, elas normalmente estudaram com antecedência. Outra coisa, Fabiano, tiveste alguma experiência em outros estados? Porque normalmente o aluno Elite, ele sai, até porque o curso, ele prepara para outros estados. Para quem não sabe, o Elite prepara para os concursos já preparou para os concursos de Goiás, de Manaus, do Amapá. E é engraçado que eu acho que é só aqui, pelo menos que eu conheço, que sai
em busca desse concurso em outro estado. Tiveste essa experiência? Sim, tive essa experiência. No início da minha preparação para o concurso, eu não tinha um foco, né, na verdade. Então, eu tive uma experiência no estado do Amazonas, que eu fui fazer a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, que é a ADAF. Na minha carreira, só tinham 5 vagas, eu acabei ficando no cadastro de reserva, mas eu já estava ali com aquela base de estudo, então, mesmo assim, eu consegui ficar no cadastro de reserva. Qual é a tua área? Eu sou engenheiro florestal, formado aqui pelo estado, e aí eu fui tentar concorrer a essa vaga lá. Mas querer passar na polícia, né, concorrer à vaga da polícia, sempre correu na minha veia e sempre a vontade foi muito maior. Fabiano, tá casado? Hoje estou namorando, namorando com uma pessoa que me apoia bastante também. Mas o namoro foi depois? Foi depois. Ah, tá. Eu ia te perguntar, e a família? Como foi a tua preparação para concurso, tendo uma família, tendo um lar, e aí eles te apoiavam? Porque o apoio é importante, mas às vezes a gente nem tem esse apoio, porque às vezes até pessoas da nossa família não acreditam. Sim. Como foi a minha família, assim, sempre me apoiaram bastante, né? No início ficava aquela dúvida, será que concurso é para isso? Será que tu vai conseguir o concurso e tal? E aí sempre meu pai me falava assim, não, estuda, que vai dar certo. E aí depois que eu fui tentando, eu acho que eu percebi que eles começaram a abraçar a causa junto comigo, né? E eles me apoiaram muito, muito mesmo. Eu vejo assim que a minha família foi fonte de inspiração e de motivação para continuar estudando, para conseguir algo melhor para eles, assim, poder proporcionar uma qualidade de vida muito melhor para eles. E eu sabia que no concurso público eu poderia propor isso a eles. O teu sonho sempre foi ser policial? Sempre. Mesmo sendo engenheiro florestal? Isso. Toda vez que eu estava na rua, eu via assim, uma viatura passando, eu chegava a arrepiar, cego, eu ficava me imaginando assim dentro daquela viatura. Tanto da militar, da civil, principalmente das federais, né? Eu ficava assim, nossa, será que um dia eu vou estar lá? Aí eu ficava me imaginando e fiquei colocando, alimentando aquilo na minha cabeça. Um dia eu vou estar lá. E não importa o tempo, mas eu vou chegar. Graças a Deus chegou, né? Chegou, já consegui a minha primeira aprovação na Polícia Militar, né? E vamos continuar aí estudando. Isso que eu ia te perguntar, tu vais parar, porque hoje tu és um policial, soldado policial. Isso. Vai parar por aí? Tu tens um cargo que tu almejas? Não, jamais. O cargo dos meus sonhos é a Polícia Federal. Agente da Polícia Federal. E eu sempre comento assim que às vezes as pessoas pensam, será que isso é possível? Será que... A gente tira de exemplo o professor Ivanildo, né? Sim, a gente olhava assim, sem terra, tal, como é que ele conseguiu? E várias experiências que a gente teve aí com as pessoas, né? Que a gente conheceu ao longo dos concursos, né? A experiência de outros estados, outros concurseiros, a gente vê assim que eles têm uma história, uma trajetória muito boa. E aquilo ali serve de inspiração pra gente. Sim, é uma história de dificuldade, né? Isso. Eu bati na trave na Polícia Civil do estado do Pará também. Foi. Eu lembro que eu estava focando muito na Polícia Civil, né, do estado do Pará. E na prova de investigador, eu fui para fazer a prova muito nervoso, muito ansioso, estava estudando bastante mesmo, eu e meus amigos aqui. E quando eu fiz a prova, eu senti que a prova estava muito difícil de investigador da Polícia Civil. E aí eu fiz uma nota de 6,9 e a nota de corte para aquela prova foi 7. O 0,1 décimo eu não tive minha redação corrigida. Mas eu fiquei mais calmo e eu fiz a prova de escrivão, que foi pela parte da tarde. Eu falei assim, não, a prova de escrivão vai dar certo. Eu lembro que eu fiz 7,6 na prova e a nota de corte de escrivão foi 7,7. O 0,1 décimo de novo, eu fiquei assim, depois assim a gente fica pensando, não era para ser. E desde quando eu comecei a estudar, eu falo assim para as pessoas que eu acumulo um total de reprovações muito grande. Já foram mais ou menos aí 17 concursos públicos que eu fiz. Já reprovei ali em torno de 13, 14 concursos. Tive algumas aprovações também, mas as pessoas perguntam assim, o que tu leva de aprendizado dessas reprovações? Muita experiência. Hoje eu faço uma prova muito mais tranquila. Eu não vou com aquela sensação de eu quero ser aprovado, eu vou ser aprovado. Eu vou com aquela sensação para a prova, eu vou dar o meu melhor. Mas quando eu te pergunto o que tu leva, tu passaste no concurso. Isso, agora eu levo essa experiência comigo, né? Eu passei num concurso e eu fico mais calmo, fico mais tranquilo. E tudo é uma questão de experiência, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente na prova da Polícia Militar,
eu vi gente perder da prova por causa do estado emocional dela. Exatamente. A pessoa vai muito nervosa para a prova e acaba perdendo a prova. Gente, isso é verdade. Eu sempre falo em sala de aula o seguinte, que o nervosismo faz com que a gente não saiba fazer o melhor que a gente sabe fazer. Às vezes a gente sabe fazer uma coisa tão bem, mas quando o nervosismo chega, você não consegue realmente fazer. E isso é uma preparação, como você está falando, a experiência, isso. Ela faz com que esse nervosismo fique um pouco de lado, a gente contorne essa emoção e é interessante. Tu disseste que tu vais fazer que tu queres fazer, queres chegar lá na Polícia Federal. Não sei se é verdade, me contaram, é até uma fofoca isso. Vai voltar pro Elite? Tamo aí, vamos avaliar, né, das possibilidades. Já me falaram que vai ter bolsa aí, não sei. Bolsa? Vamos conversar aí com o chefe, né, pra gente ver essa possibilidade. Por que eu tô brincando aqui com o Fabiano? Mas quando eu te pergunto se tu vais voltar, é na verdade para te perguntar o que foi o Elite no fato de tu seres um policial hoje. O que o Elite te colocou assim para tu pensar? Eu acho que é esse o caminho. O Elite ele foi assim, fundamental para mim. Na época que eu comecei a trabalhar aqui no Elite, eu conversava muito com o professor Ivanildo e com os outros professores, né? E isso eu fui absorvendo com eles, né? Todas as experiências. Uhum. Por mais que muitas pessoas discordem de atitudes, posicionamentos, eles têm uma experiência, eles têm uma bagagem que fazia muita diferença para mim. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ouvir. Então eu pegava aquilo para mim e tentava replicar nos meus estudos. Eu lembro que nas turmas que eu frequentava, né, da Polícia Civil, o professor Ivanildo entrava, né, e entrava com bastante frequência. E aí o professor Ivanildo sempre replicou aquela ideia de, olha, vocês precisam ler muito a letra da lei, a lei seca, fazer muitas questões. Só isso, letra da lei e questões, letra da lei e questões. Uhum. E eu ficava martelando aquilo na minha cabeça. Eu vou ficar só na lei seca e fazer questões. Se ele, que era sem terra na época, passou na Polícia Federal por essa receita, então eu vou usar essa receita para mim. E eu fiquei ali insistindo e para mim foi fundamental. E sempre as pessoas que seguiram, ouso dizer que as pessoas que fizeram essa receita, todos estão aprovados em algum concurso público. É aquela história, quem acredita sempre alcança. Pô, e Fabiana, muito bacana te ver aqui de novo. Tem pouco que a gente não se encontrava. Tem pouco que a gente não falava besteira também. É verdade. O que tu deixa aí pro concurseiro, pro nosso concurseiro aí, Elite, o pessoal que está batalhando, como tu falas, tem muitos alunos aqui que já estão há um bom tempo. Né, se preparando para passar em um concurso. Às vezes a gente não passa no concurso que a gente quer, mas é importante passar em um concurso para, como tu falaste, ter tranquilidade, para ter a emoção de chegar onde você quer. Qual é a mensagem que tu deixa para essa galera aqui do Elite que está em casa, no online ou aqui no presencial, estudando com esse sonho de passar no concurso? A mensagem que eu quero deixar para vocês é que quando eu estava lá em 2017, começando a estudar para concurso e percebendo que aquilo ali era uma coisa totalmente distante da minha realidade, eu percebi que eu não poderia desistir em busca do meu próprio sonho, que era ser aprovado em um concurso público. Então, independente da fase que você está, independente de quantos anos você já está estudando, cara, não desista. Não desiste. Eu sempre ouço um professor dizendo que os momentos mais marcantes da sua vida não vai ser dos momentos que você perdeu ou que você ganhou, mas sim dos momentos que você não desistiu. E é isso que vai fazer diferença para frente, para trás na sua vida, e é isso que vai te levar para a aprovação. Se tu tá há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos estudando, continua estudando, fica tranquilo que a sua aprovação vai vir. É só uma questão de tempo, paciência e dedicação. É isso aí. Ouçam a voz da experiência. Gente, é um prazer, cara, estar aqui contigo. Tu sabes que é um cara que eu sempre admirei, uma pessoa humilde, educada. É um cara sensacional. Tá aqui, graças a Deus, com uma vitória. Parece que saiu um casório, não sei, mas já começou a namorar. Mas é isso aí, gente. Faça como o meu amigo Fabiano. Se dedique com antecedência, trabalhe, estude. Não é fácil e nunca será. Mas é com essa dificuldade que você vai chegar lá. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigado, Fabiano. Valeu, pessoal. Obrigado. É nóis.